Oi gente, tudo bem? Olha só o que eu preparei para vocês. Você já imaginou transformar materiais simples e recicláveis em peças que parecem cerâmica de verdade? No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita criada por mim, a cerâmica fria em pasta, uma técnica fácil, de baixo custo e incrivelmente versátil, que adere a quase tudo, plástico, vidro, papelão, madeira e até metal. Perfeita para dar uma nova vida ao que iria para o lixo e transformar em objetos lindos, cheios de textura e acabamento artesanal. Se você ama projetos criativos, decoração feita à mão e ideias sustentáveis, esse tutorial é para você. Vem criar comigo e descobrir como a criatividade pode transformar o simples em algo extraordinário. Para quem é novo por aqui, o meu nome é Lavínia, muito bem-vindos ao canal Criar e bora para o passo a passo. Eu vou começar essa receita misturando os ingredientes líquidos, começando com a cola Cascorês, que é uma cola PVA. Usem uma cola de boa qualidade. Aqui eu vou colocar 200 ml de cola. Eu vou usar esse medidor aqui, ele tem 80 ml, então eu vou usar 2 medidores e meio. Agora vou colocar 10 ml de óleo vegetal. Vocês podem usar um óleo mineral ou vegetal. Essa medida aqui é o equivalente a uma colher de sopa. Então vocês podem substituir pela colher de sopa. Vamos colocar a mesma quantidade, 2 medidas. E uma medida de vinagre de álcool. Tá? De 5 ml, que é o equivalente a uma colher de sopa. Depois de misturar bem os ingredientes líquidos, vou começar a acrescentar o carbonato de sódio. Aqui tem 400 gramas, que é o equivalente a 2 xícaras dessa aqui. Eu vou colocar aos poucos e vou mexendo. Para quem não conhece o carbonato de cálcio, ele é um composto químico natural, encontrado em rochas como calcário, mármore e giz. Na construção é usado na fabricação de cimento, cal e argamassa. Na saúde, como suplemento de cálcio e antiácidos. E na indústria, em tintas, plástico, papel e cosméticos. Neste projeto estou usando como carga para dar mais corpo, textura e resistência para esta pasta. Resumindo, é um material versátil, barato e muito usado tanto na indústria quanto em projetos de artesanato. Para saber onde encontrar todos os materiais desse tutorial, é só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo na sua TV ou acessando a descrição deste vídeo. Então aqui eu tenho a pasta cerâmica e eu vou testar em todos esses materiais: plástico, vidro, metal, isopor, papelão e madeira. Antes de começar, eu vou aplicar um pouco de creme nas mãos, porque eu vou aplicar com a mão mesmo, tá? Então vou abrir aqui e vou começar com o plástico. E aí, ó, vai aplicando direto. Não passei primer. Não lixei a peça, vou passar direto. Se quiser passar com a espátula, também pode ser, ó. Também dá para aplicar. Ó, se quiser pode molhar os dedos um pouquinho para espalhar melhor. Ó, gente, como que tá ficando. Agora eu vou colocar um pouco da massa aqui nessa tampa e vou adicionar um pouco de corante.
tá? Eu tenho aqui corante líquido, então eu vou usar esse, são corantes para tinta de parede. Vou usar esse aqui e vamos ver como que vai se comportar a textura, se vai alterar a textura da massa ou não. Tá, botar uma gotinha assim só. Olha que bonita ficou essa cor. Parece aquela cerâmica marrom, cor de argila marrom mesmo, né? E agora eu vou aplicar nessa parte aqui. Agora eu vou colocar um pouco de massa em cada uma dessas tigelinhas aqui e vou misturar outros materiais. Nesse primeiro aqui eu vou colocar terra. Peguei um pouquinho de terra do meu vaso de plantas mesmo, tá? Vou colocar assim, ó, não vou colocar muito. Nesse eu vou colocar pó de café, aquele pó do café que a gente tira do filtro do café mesmo, da cafeteira. Deixa secar e aí vou adicionar aqui um pouquinho também. Aqui caiu uma sujeirinha. E nesse último eu vou adicionar essas pedrinhas brancas aqui, que se chama pedra dolomita. É uma pedrinha bem miudinha, parece um sal grosso. Tá, vou colocar algumas pedrinhas aqui também para tentar criar uma textura. Agora eu vou completar aqui o meu potinho. E nessa parte de baixo eu vou aplicar só a massa branca de novo. Agora eu vou aplicar no metal. Então, vou pegar esse restinho aqui. Vou colocar aqui bem no meio. E vou pegar essa aqui que tem as pedrinhas. E vou colocar essa aqui, ó. Vou molhar os dedos pra hidratar. E aqui vou aplicar no vidro também. Aqui eu tô aplicando
com várias texturas, porque eu tô testando, tá? Senão eu poderia fazer só com uma textura. Podem fazer só com uma textura, podem fazer só sem textura nenhuma também, sem cor, e depois pintar. Agora eu vou testar aqui no papelão. E agora eu vou aplicar na madeira. Eu vou colocar uma fita aqui, porque eu não vou passar em todas. Vou colocar uma fita aqui. E aqui eu vou colocar o pó de café seco. Esse aqui é um pó de café já usado. Então vou colocar aqui, foi a textura que eu achei mais bonita. E vou começar a aplicar. Eu vou fazer uma camada só nessa parte de cima. Aí eu vou aplicar essa mesma mistura no copinho de isopor, pra gente testar pra ver como se comporta no isopor. Aí eu coloquei um pouquinho de água aqui, porque como ela tá um pouco seca, né, eu tô com ela aberta aqui há bastante tempo, então vou dar uma hidratada aqui com um pouquinho de água. Eu até coloquei água demais, ficou bem mole, mas vamos ver como é que vai se comportar, né, com uma textura mais mole. Aqui eu vou ter que passar com a espátula mesmo. Aqui dá até para passar com pincel. Não, vou deixar secar aqui um pouco. Quando endurecer um pouco, aí eu tiro aqui dessa tampa e arrumo as bordas. Ó, gente, eu completei aqui, vamos ver como que vai ficar. Tô pensando que de repente pode ficar uma borda aqui no copo. Vamos ver se vai dar certo essa ideia. E esse restinho que sobrou, acho que eu vou untar aqui uma dessas tampas plásticas e vou colocar aqui pra ver, e vou deixar secar aqui dentro. Vamos ver como é que vai se comportar, já que tá assim bem líquida. Então eu vou untar agora essa tampa plástica aqui
E vou despejar esse resto da pasta de cerâmica. E olha só, gente, como que estão as peças com mais ou menos 24 horas de secagem, tá? Olha só, já tá bem dura. Eu adorei esse padrão aqui que eu fiz com a terra preta e esse aqui que eu fiz com a borra de café, foram os que eu mais gostei. O que eu coloquei as pedrinhas, aquelas dolamitas, fica mais rústico, ficou legal também. Ele não é tão bom de aplicar, eu achei meio chatinho de aplicar, eu tive que molhar os dedos para ele grudar. Mas ele também, né, dependendo do acabamento que tu queira fazer, ele funciona, né, funciona. E aqui tá o que eu fiz com a borra de café. Agora eu vou dar uma lixada pra gente ver como é que se comporta, né. Esse aqui também, ontem à noite eu descolei ele daqui, pra ele poder secar essa parte. Foi um pouquinho difícil porque eu não tinha untado. E esse aqui foi o que eu fiz no rolinho de papelão. Olha só, super firme. Isso vai ficar lindo como um anel para guardanapo, para colocar na mesa. Esse aí eu vou desenformar agora junto com vocês. E olha esse aqui na tábua. Olha que lindo que ficou. Também vou dar uma lixadinha. E depois a gente vai passar alguma coisa para impermeabilizar. Aqui eu coloquei só a massa branca, não coloquei nenhum material junto. E também coloquei só numa parte pra gente ver se dá pra fazer detalhes, sabe? De fazer um detalhe num vidro, até usar com stencils, né? Pra colocar alguma coisa. Então ele funciona bem, ele gruda bem, né? Não precisa ser revestido todo o objeto. Uma parte assim ele cola super bem. E também, ó, ficou super duro. Agora eu vou tentar desenformar esse aqui sem precisar cortar a tampa. Se for preciso, eu corto. Porque ele tá pegando esses vincos aqui, né, que tem na tampa. Eu acho que vai ser melhor cortar, porque eu não quero arriscar quebrar. Então, vocês já sabem, né, que dependendo do suporte não sai tão fácil. Oh, aqui ainda tá bem úmido. Poderia ter deixado secando mais um pouco para desenformar, mas dá certo, ó, com uma moldurinha. Vou deixar secar agora esse aqui. E aí depois a gente vê. Então, quando a gente fizer com molde, né, principalmente esses moldes aí de plástico, tem que deixar secar, eu acho que por uns 2 dias para desenformar, para ele secar por baixo também. Porque essa parte aqui, ó, que não estava encostada no plástico, secou. Agora essa parte que estava encostada no plástico, ela ainda estava bem úmida. E aí ficou meio grudado ali, ó. Agora aqui eu tenho uma lixa e agora eu vou ver como que ela se comporta, né, pra lixar. Ó, lixa super bem.
E olha, gente, o resultado. Ficou o isopor aqui, ó, ficou super durinho. Super resistente. Isso que ele escorreu aqui, eu fiz com a massa mais líquida, escorreu bastante, então ficou uma camada bem fininha, mas mesmo assim, ela deixa a superfície bem rígida. Adorei, vou fazer um cachepô aqui. Esse aqui eu acho que eu vou fazer um aromatizador de ambientes. Vou colocar aqui e colocar as varetas. Eu vou impermeabilizar agora essas peças e vou fazer alguns acabamentos para deixá-las bonitinhas. Claro que eu teria que ter revestido essa parte de baixo aqui, ó, dessas duas peças. Mas como eu tava fazendo para teste, né, eu não revesti. Mas, né, nos próximos projetos, com certeza, né, eu viraria e aí preencheria aqui para ficar com o acabamento perfeito. E olha essa tábua. Ninguém vai dizer que isso aqui não é um acabamento em cerâmica. Fica perfeito. A textura, o toque, a temperatura, tudo. Agora, com o Aqua Betume ou um gel envelhecedor à base de água, eu vou tingir essa tábua e também vou fazer alguns detalhes nas bordas das cerâmicas, para parecer que ela foi queimada num forno como uma cerâmica original. E para impermeabilizar todas as peças, vou usar essa resina à base de água. E esse eu vou aguardar a secagem completa para poder impermeabilizar também. Depois eu mostro já todos os projetos prontos para vocês. E agora é só usar a criatividade e decorar essas peças para dar uma finalidade para cada um desses objetos. Eu vou usar aqui a corda de sisal, cordão fino, com algumas miçangas para decorar essa parte de cima aqui do vidro. Vou colocar pedrinhas de jardim para colocar uma vela dentro.
Nesse potinho pequeno eu coloquei aromatizante de ambientes e essas varetas. E dá para acreditar que esse vasinho charmoso era apenas um copo de isopor? E olha só o resultado final! Peças únicas, cheias de textura, com aparência de cerâmica genuína, mas feitas a partir de uma receita caseira, simples e acessível. A cerâmica fria em pasta tem muitas vantagens, é de baixo custo, resistente, não forma rachaduras ao secar e tem um acabamento que realmente lembra a cerâmica tradicional. Além disso, é extremamente versátil, adere a diferentes materiais e pode ser misturada com outros elementos, criando uma infinidade de texturas, cores e efeitos. Uma técnica perfeita para quem ama criar, reaproveitar e decorar. Se você gostou desse projeto, se inscreve no canal, deixe seu like, comente o que achou e me conte onde você usaria essa técnica. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem ama trabalhos manuais e ideias criativas. Um beijo e até o próximo projeto. No criar tem mão, tem coração, tem arte em cada inspiração. Vem com a gente transformar, é o canal Criar.